Semana que o Barcelona anuncia então duas renovações, Gerard Martín, lateral esquerdo jovem, e o fim da novela, então Ronald Araújo segue no Barcelona, o Barça também anuncia a renovação dele. Além disso, a importância de vencer no jogo de domingo no Olímpico de Montjuic contra o Valência. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Vamos lá, pessoal. Semana histórica, né, também. Além do que nós vamos falar nesse vídeo, mas a gente pode reparar que, pelo menos para o Barcelona, foi uma semana histórica pela virada que a gente teve de 5-4 contra o Benfica. Inclusive o pós-jogo tá aqui no canal, vou deixar no final desse vídeo, vou deixar aqui na tela, é só clicar ali. Mas também para a mídia foi histórico, porque o Jorge Igor, da TNT Sports, fez uma narração daquelas, né, daquelas narrações que são lembradas por muito tempo, porque foi uma narração histórica. Teve também por parte do SBT o Thiago Leifert, que fez a estreia dele, e que jogo para estrear também no SBT, né? Já um jogo desse 5-4. Então, pela mídia, pelo que se repercutiu, foi um jogo de fato histórico. O Barcelona 5-4 Benfica, jogo na casa do Benfica, mando do Benfica, né, em Portugal. Então, assim, é um jogo histórico, uma semana de um jogo histórico. E foi bem interessante como o Barcelona também fez os posts. O Barcelona postou, por exemplo, lá no seu canal do YouTube, vários ângulos do gol que o Rafinha marcou. Então ficou bem legal, além das demais redes sociais do Barcelona, tá bom? Vamos falar aqui sobre renovações. O Barcelona anunciou essa semana duas renovações de contrato. Com o Ronald Araújo, zagueiro, até 2031. Que bom, né? Que bom. São 5 anos de contrato, né? Barcelona e Ronald Araújo. Chegou sim a ter um interesse da Juventus, conversas, números, valores aconteceram, mas nada disso se concretizou. Ronald Araújo segue no Barça. Ronald Araújo, que na minha opinião, ele já chegou até a concorrer por ser um dos melhores zagueiros da Europa, em 1 ou 2 temporadas atrás. Concorrer que eu digo é pelo desempenho, por aquilo que ele estava jogando, mesmo o Barcelona estando em uma fase pior. Mas infelizmente a lesão atrapalhou muito ele. 2022, né? Eu lembro que ele se machuca no final de 2022 na Copa, então ele já tem um 2023 que acaba se atrapalhando por causa disso. Então, na verdade, ele passou praticamente boa parte do ano passado lesionado. Essa temporada atual, ele quase nem jogou. Ele está voltando a jogar agora com o Hansi Flick. O Íñigo Martínez, junto com o Pau Cubarsí, assumiram a titularidade da zaga, mas eu lembro que quando o Ronald Araújo jogava e era titular, Ronald Araújo, ele era o capitão, titular do Barça, né? Um baita zagueiro que a gente elogiava muito. E acho que ele até já fez boas partidas nesse retorno dele. Pau Cubarsí e Íñigo Martínez também deram conta bem do recado durante a ausência do Ronald Araújo, mas eu acho que o Ronald Araújo é para ser titular do Barça aí, tá? Um baita zagueiro, não pode estar aí nas dispensas do Barcelona. E o Juan Laporta acabou, né, com essa novela, com esse zum, com essa criação de crise no Barça. Ronald Araújo segue no Barcelona. O Barcelona também anunciou a renovação, né, estendendo o contrato até 2028 com o lateral Gerard Martín, que é um lateral jovem, joga muito no Barça B, mas ganhou algumas oportunidades ultimamente com o Hansi Flick, em jogos como, por exemplo, Copa do Rei, e ele pode ser, digamos, o reserva do Baldé, né? Ele pode ser aí o reserva do Baldé. Ele apresentou algumas dificuldades ali nos últimos jogos e tudo, mas, cara, eu acho que ele pode sim ser um reserva do Baldé, entrar ali no time, principalmente porque o Baldé não vai jogar todos os jogos, a gente sabe que o calendário daqui a um pouco começa a ficar lotado. Acho que é sim uma boa decisão do Barcelona renovar com o Gerard Martín, que ele possa ganhar mais oportunidades. Claro que a gente sabe que agora a Copa do Rei já está numa fase de quartas de final, e a gente vai falar em seguida, e contra adversários que vão ficando mais difíceis, mas talvez até na própria La Liga, ou em segundo tempo das partidas, quando o Baldé não puder jogar, ou quando o Flick, que eu digo, poupar, né, o Baldé, o Gerard Martín pode sim ser uma opção. Então o Barcelona estende o contrato, renova com o Gerard Martín, beleza? Copa do Rei, que o Barcelona vai enfrentar na próxima quinta-feira, fora de casa, jogo único, o Valência. Valência será o adversário do Barcelona pela Copa do Rei em jogo único. E o Barça também vai enfrentar o Valência amanhã, mas amanhã não, domingo. Mas a não ser que tu esteja assistindo no sábado. Se estiver assistindo no sábado, aí sim pode-se dizer que é amanhã. Mas pela La Liga. Antes,
Eu quero te pedir, se tu é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, deixa o teu like, ativa o sininho. Nós estamos rumo aí a 1.800 inscritos, vamos chegar lá. Se inscreve, é só ir aí em inscrever-se, deixa o like é esse certinho, ativa o sininho. Sempre que tiver vídeo novo no canal, tu é notificado. Olha aqui a descrição também, que aqui na descrição vai ter o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Barcelona enfrenta domingo agora o time do Valência. Mas antes disso, o Barcelona ainda vai enfrentar o Valência. Aliás, antes disso não, né? Depois disso, na quinta-feira que vem, o Barcelona enfrenta, aí encerra a agenda do Barcelona no mês de janeiro. O Barcelona enfrenta o Valência pela Copa do Rei. Na próxima quinta-feira, a última quinta-feira de janeiro, o Barcelona enfrenta o Valência pela Copa do Rei, quartas de final, em jogo único. Eu acredito que até pelo formato da competição, a Copa do Rei é a mais possível do Barcelona chegar. E eu creio sim que o Barcelona, jogando o que está jogando, principalmente num jogo onde o Barça não foi tão bem, que foi contra o Benfica, mas teve garra e teve vontade, com essa garra, com essa vontade, é claro, sempre corrige os erros, isso foi uma tecla que o Hans Flick bateu na coletiva, eu acredito sim que o Barcelona pode brigar na Champions, pode ir longe na Champions. E depois, cara, que chegou em semifinal, quartas de final, depende muito de quem tu vai enfrentar. Quando tu vê, tu tá na final, né? Quantos anos nós não tivemos finalistas improváveis? Borussia Dortmund, pouquíssimas pessoas diriam que o Borussia Dortmund seria finalista, né? E então nos últimos anos nós tivemos finalistas improváveis, Liverpool também nos últimos anos, que até não estava tão bem quanto está agora. Então, por que não pode brigar na Champions? A La Liga está um pouco mais distante. Se o Barça não ganhar nessa rodada, então piorou, tá? Se o Barça não ganhar nessa rodada, então piorou. A gente tem um jogo direto contra o Real Madrid e um jogo direto contra o Atlético de Madrid. Mas jogos que o Real Madrid pode vir a tropeçar. O próprio Atlético de Madrid, Bilbao, fora o nosso jogo direto ali. Contra esses times, às vezes que o Real Madrid é favorito, pode sim ser um tropeço pro Real Madrid, tá? Daqui um pouco com o calendário lotado, já aconteceu isso em outras temporadas. O próprio Atlético de Madrid na rodada passada tropeçou. Então, assim, se o Barça precisa ganhar, tá? O Barça tem que ganhar, não abrir mão em hipótese alguma, mesmo que o título pelo Barça estar em terceiro esteja distante, o Barça tem que ir ganhando e ganhando, porque daqui um pouco, se o Real Madrid tropeçar, o Barça tá ali. O Barça não pode dar folga para Real Madrid. O Atlético de Madrid, que por enquanto é o segundo colocado, mas a gente torce para que o Barça pegue de volta a segunda colocação. O Barça não pode deixar a La Liga entregue para os adversários. O Barça não pode entregar assim a La Liga. O Barça não pode deixar fácil assim. Infelizmente o mês de dezembro e um pouco de novembro foi bem complicado para o Barcelona. Agora mesmo na última rodada o Barça não ganhou, mas o Getafe eu acho que foi mais um antijogo do adversário e do que o que aconteceu nas outras partidas. Domingo, a gente falou que o Barcelona vai enfrentar o Valência na Copa do Rei na quinta, fora de casa, jogo único, quartas de final. Mas antes disso, sem ser Copa do Rei, o Barcelona vai ter um jogo no Olímpico de Montjuic por La Liga contra o Valência. Então é esse jogo, 5 da tarde, horário de Brasília, Barcelona e Valência, Olímpico de Montjuic, domingo agora. Nós esperamos que o Barcelona vença. O Barça precisa vencer para manter, né, os rivais e os adversários pressionados. Não pode deixar o adversário abrir 10 pontos, 12, porque senão aí fica realmente muito complicado. Pelo menos o Barça tá ali, não dá folga, não deixar os adversários poupar ou chegar num nível de que se perder na Liga tá tudo bem, porque o título já tá praticamente caminhado. Tem um turno aí, né? Tem 18 partidas, vamos dizer assim. Ainda tem campeonato. O que o Barcelona não pode é perder agora pro Valência. Aí, se eu não me engano, o Real Madrid pode abrir 10 pontos. Aí realmente fica bem difícil, beleza? Domingo nós voltaremos aqui para falar de Barcelona. Amanhã o vídeo aqui no canal é sobre o Inter. Valeu!